Ela levou o filho ao médico, mas nunca imaginou que o doutor seria o milionário que fugiu quando soube da gravidez. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. O cheiro de água sanitária e desinfetante era o perfume constante da vida de Carla. Aos 32 anos, ela conhecia cada canto do enorme prédio comercial onde trabalhava. Cada mancha teimosa nos carpetes dos escritórios e cada janela que precisava de um brilho extra. Seus dias eram uma rotina de movimentos repetitivos, um esforço físico que pagava as contas e colocava comida na mesa para ela e seu filho, Pedro. Ele era seu mundo, seu sol particular de 8 anos, o motivo pelo qual seus braços doíam no fim do dia e seu coração se enchia de um propósito que a fazia levantar todas as manhãs. Naquela tarde, enquanto passava um pano úmido sobre a mesa de mogno de um dos diretores, seu celular vibrou dentro do bolso do avental. O som era uma interrupção estranha na quietude do andar vazio. Ela secou as mãos no tecido grosso e atendeu, esperando que fosse a vizinha, lembrando-a de comprar pão. Senhora Carla, aqui é a Cláudia, da escola do Pedro. O coração de Carla parou por um instante. A voz da diretora era calma, mas firme, e esse tom profissional era sempre pior do que um grito. Aconteceu alguma coisa? O Pedro está bem? Ela perguntou, sua própria voz saindo mais fraca do que gostaria. Ele sofreu uma queda no parquinho durante o recreio. Parece que ele escorregou do topo do brinquedo e bateu a cabeça com força. Nós agimos imediatamente. Uma ambulância já o está levando para o hospital sírio-libanês. As palavras caíram sobre Carla como pedras. Sírio-libanês, o melhor hospital da cidade, o mais caro. Um lugar que ela só via pela televisão. Um mundo que não era o seu. O pano de limpeza caiu de sua mão, esquecido no chão. Estou a caminho, foi tudo o que conseguiu dizer antes de desligar. Ela não se deu ao trabalho de pedir permissão ao seu supervisor. Apenas tirou o avental, pegou sua bolsa gasta e correu em direção ao elevador, o peito apertado por um medo que sufocava. Na rua, o barulho da cidade a atingiu, mas ela mal o notou. Fez sinal para o primeiro táxi que viu, a mão tremendo enquanto dava o endereço. Para o hospital sírio-libanês, por favor, o mais rápido que o senhor puder. O motorista a olhou pelo espelho retrovisor, talvez notando o desespero em seu rosto, e acelerou sem fazer perguntas. O caminho foi uma tortura silenciosa. A cada farol fechado, a impaciência de Carla crescia. Ela olhava pela janela, mas não via os prédios ou as pessoas. Via apenas o rosto sorridente de Pedro, seus cabelos castanhos caindo sobre os olhos, a janelinha que tinha perdido na semana anterior. Como ele podia ter caído? Ele era sempre tão cuidadoso. Uma oração silenciosa se formou em sua mente. Não era uma prece elaborada, apenas um pedido sussurrado, uma conversa direta com Deus, pedindo forças. Força para enfrentar o que viesse pela frente, força para ser a rocha que seu filho precisava. A vida como mãe solteira a tinha ensinado a ser forte, a engolir o choro e a seguir em frente, mas o medo por um filho era diferente. Era uma força da natureza, capaz de derrubar a mais forte das mulheres. Quando o táxi parou em frente à entrada imponente do hospital, Carla sentiu um calafrio. O prédio era enorme, todo de vidro e metal, e parecia brilhar sob o sol da tarde. Homens de terno e mulheres com joias discretas entravam e saíam com uma naturalidade que ela não possuía. Pagou o motorista com as notas que guardava para a compra do mês e saiu do carro, ajeitando a camiseta simples e a calça jeans, sentindo-se subitamente consciente de suas roupas gastas e de seu cansaço visível. Lá dentro, o ambiente era ainda mais intimidante. O chão de mármore brilhava tanto que refletia as luzes suaves do teto. O ar era fresco e tinha um cheiro limpo, muito diferente do cheiro de produto de limpeza com o qual estava acostumada. Era o cheiro de dinheiro, de exclusividade. Ela se aproximou do balcão de informações,
o coração batendo descontrolado. Boa tarde. Meu filho, Pedro Almeida, deu entrada agora há pouco. Ele veio de ambulância. A recepcionista, uma moça elegante, digitou o nome em seu computador. Sim, senhora, ele está sendo avaliado na ala de neurocirurgia pediátrica, 3º andar, corredor B. Neurocirurgia. A palavra soou como uma sentença. Carla agradeceu e seguiu as placas, o medo crescendo a cada passo. Ao chegar ao andar, encontrou um corredor mais silencioso, com poltronas confortáveis. Ela viu uma enfermeira saindo de um dos quartos e a abordou. Com licença, eu sou a mãe do Pedro Almeida. A enfermeira, uma senhora de aparência bondosa, sorriu com compaixão. Ah, sim, estávamos esperando pela senhora. Ele está fazendo alguns exames preliminares agora. O doutor já irá conversar com a senhora. Ele é o melhor, não se preocupe. Carla sentiu um pequeno alívio. E quem é o médico? É o Dr. Leonardo Meirelles, um dos neurocirurgiões mais renomados do país, disse a enfermeira com um tom de admiração. Seu filho está em excelentes mãos. O nome Leonardo Meirelles ficou na mente de Carla enquanto ela se sentava em uma das poltronas de couro macio. O assento era mais confortável do que o sofá de sua própria casa, mas ela não conseguia relaxar. Seu corpo estava tenso, cada músculo contraído em um nó de pura ansiedade. O corredor da ala de neurocirurgia era um mundo à parte. As paredes eram pintadas em um tom de creme suave, decoradas com quadros de arte abstrata que provavelmente custavam mais do que seu salário de um ano inteiro. O ar era climatizado a uma temperatura perfeita e um silêncio respeitoso preenchia o espaço, quebrado apenas pelo toque discreto de um telefone ao longe ou pelo som suave dos sapatos de uma enfermeira no piso polido. Carla olhou para as próprias mãos, apoiadas em sua bolsa gasta no colo. As unhas estavam curtas, práticas para o trabalho, e a pele era um pouco áspera por causa dos produtos de limpeza. Ela se sentia como um borrão em uma pintura impecável, uma peça que não pertencia àquele cenário. Ao seu lado, um casal bem vestido conversava em voz baixa. O homem usava um relógio de ouro que brilhava a cada movimento do pulso. A mulher, um vestido elegante e sapatos de salto que pareciam nunca ter pisado em um chão sujo. Eles falavam sobre uma viagem a Paris, sobre a reserva em um restaurante famoso. Carla desviou o olhar, sentindo o rosto esquentar. Ela não os invejava, mas a diferença entre seus mundos era gritante, um lembrete constante de sua vulnerabilidade. Poucos minutos depois, a mesma enfermeira de antes se aproximou, empurrando uma cadeira de rodas onde Pedro estava sentado. O menino tinha o rosto pálido e os olhos fechados com força, uma expressão de dor que partiu o coração de Carla. Ela se levantou em um pulo e se ajoelhou ao lado dele. Meu filho, como você está, meu amor? Ela sussurrou, passando a mão pelos cabelos dele, afastando uma mecha da testa suada. Pedro abriu os olhos devagar. Eram os mesmos olhos grandes e castanhos que ela amava tanto, mas agora estavam nublados de sofrimento. Mãe, minha cabeça dói muito, ele disse, a voz fraca e chorosa. Eu sei, meu amor, eu sei, ela respondeu, engolindo o nó que se formou em sua garganta. Mas nós estamos no melhor hospital, lembra? O médico já vai te ver e ele vai fazer essa dor passar, está bem? Você só precisa ser corajoso por mais um pouquinho. Você consegue ser corajoso para a mamãe? Pedro fez que sim com a cabeça, um movimento mínimo, e estendeu a mão pequena para ela. Carla a segurou firme, entrelaçando seus dedos com os dele. Aquele pequeno contato era sua âncora. A única coisa real em meio ao turbilhão de medo e incerteza. Ele já pode ir para o consultório do doutor. Só estamos aguardando a sala ser liberada, explicou a enfermeira com gentileza. A senhora pode esperar com ele aqui. Carla agradeceu e continuou ali, agachada ao lado do filho, sem nunca soltar sua mão. Ela podia sentir os olhares curiosos do outro casal sobre ela, sobre suas roupas simples e sua demonstração aberta de afeto e preocupação. Sentiu-se ainda menor,
mas a necessidade de proteger Pedro era maior que qualquer vergonha. Foi então que ela ouviu o nome do médico novamente, vindo da conversa do casal. Ainda bem que conseguimos o Dr. Meireles, disse a mulher. A secretária do meu marido precisou de toda a sua influência. Dizem que ele faz milagres, que salvou o filho de um empresário famoso na semana passada. Ele é o melhor, vale cada centavo, concordou o homem. Com a saúde não se brinca. As palavras deles tiveram um efeito contraditório para Carla. Por um lado, a esperança de que Pedro estivesse realmente em boas mãos cresceu. Um especialista que fazia milagres era exatamente o que ela pedia em suas orações silenciosas. Por outro, a frase "vale cada centavo" a atingiu com força. Quantos centavos seriam necessários? Ela não tinha nem de longe o suficiente. O medo financeiro, que tinha ficado em segundo plano, voltou com toda a intensidade. Como ela pagaria por um milagre? Ela fechou os olhos por um segundo, concentrando-se no calor da mão de Pedro na sua. Um passo de cada vez, ela pensou. Primeiro, a saúde dele. Depois, ela daria um jeito. Sempre dava. A enfermeira voltou a se aproximar, desta vez com um sorriso. Senhora Carla, o Dr. Meireles pode recebê-los agora. É nesta sala aqui, no final do corredor. O alívio foi imediato e avassalador. Carla se levantou, as pernas um pouco bambas. Ela empurrou a cadeira de rodas. O corredor parecia mais longo do que era, e a cada passo, seu coração batia mais rápido. A porta do consultório estava entreaberta, e de dentro vinha uma luz branca e clara. Com a mão livre, ela ajeitou uma mecha de seu próprio cabelo, respirou fundo e empurrou a porta, entrando no consultório do renomado Dr. Leonardo Meireles. Carla empurrou a porta do consultório e o mundo parou. Atrás de uma mesa grande e organizada, um homem se levantou. Ele era alto, vestia um jaleco branco impecavelmente limpo sobre uma camisa social azul. E sua postura exalava uma confiança que parecia preencher toda a sala. Ele ergueu o rosto dos papéis que analisava e foi quando Carla o viu de verdade. O ar fugiu de seus pulmões em um sopro silencioso. O tempo retrocedeu 9 anos em um único piscar de olhos. Eram os mesmos olhos. Um tom de castanho profundo, quase preto, que ela conhecia melhor do que os seus. Olhos que um dia a olharam com uma paixão avassaladora, que a fizeram acreditar em contos de fadas em uma noite de verão. Boa tarde. Por favor, entrem, disse ele. A voz. Era a mesma voz, mas diferente, mais grave, mais polida. A voz de um homem de 35 anos, não a do jovem de 26 que tinha desaparecido de sua vida. Eu sou o Dr. Meireles. E este deve ser o Pedro, certo? Leonardo Meireles. O nome que a enfermeira disse com admiração agora tinha um rosto. O rosto de Léo. O mesmo Léo que a abandonou quando ela mais precisou, quando carregava no ventre o segredo que agora estava sentado na cadeira de rodas, bem na sua frente. Carla sentiu o chão sumir sob seus pés. Sua mão, que empurrava a cadeira, ficou gelada. Por um instante, o consultório luxuoso, os diplomas na parede, o cheiro de limpeza, tudo desapareceu. Em sua mente, ela estava de volta à praia, com os cabelos longos e cacheados voando com o vento, rindo enquanto ele a girava na areia. Lembrou-se do romance rápido e intenso, das promessas sussurradas no escuro, da sensação de que tinha encontrado algo único. E então, a lembrança da dor, do silêncio, do telefonema nunca retornado, depois que ela, com a voz trêmula, contou que estava grávida. Senhora! A voz dele a trouxe de volta ao presente. Ele a olhava com uma expressão profissional, talvez notando sua hesitação, mas não havia nenhum brilho de reconhecimento em seu olhar. Para ele, ela era apenas mais uma mãe preocupada. E ao se dar conta disso, Carla entendeu o porquê. Ela se olhou por um breve segundo no reflexo de um dos quadros na parede. A jovem de 23 anos que ele conheceu não existia mais.
Onde antes havia cachos longos e selvagens, agora havia um cabelo curto e prático, tingido para esconder os fios brancos que o estresse e as noites mal dormidas trouxeram cedo demais. Seu corpo, antes esguio, agora tinha as curvas suaves da maternidade, os quilos a mais que ela nunca teve tempo ou energia para perder. Sua postura, antes ereta e cheia de sonhos, agora era ligeiramente curvada pela fadiga de anos de trabalho pesado. Ela era outra mulher, uma mulher comum, invisível. Enquanto isso, Leonardo estava focado. Aquele era seu 20º paciente do dia. O hospital era uma máquina que não parava, e ele era uma de suas engrenagens mais importantes. Olhou para a mulher à sua frente e viu o que sempre via: medo. Olhou para o menino e viu um caso a ser resolvido, uma vida a ser protegida. Qualquer memória de uma jovem de cabelos cacheados estava enterrada sob camadas de culpa, anos de trabalho incansável e a pressão constante para ser o melhor. Ele não podia se dar ao luxo de lembrar. Sim, sou Carla, a mãe dele, ela conseguiu dizer, a voz saindo rouca, estranha aos seus próprios ouvidos. Ela se forçou a manter a compostura, a empurrar a torrente de emoções para o fundo de sua mente. Pedro precisava dela. Aquele não era o momento para seu passado desmoronar. Leonardo sorriu para Pedro, um sorriso gentil que fez o coração de Carla se apertar. Olá, garoto. Ouvi dizer que você se meteu em uma briga com a gravidade e acabou perdendo. Vamos dar uma olhada nessa sua cabeça. Ele se aproximou e se agachou ao lado da cadeira de rodas, falando com Pedro em um tom calmo e tranquilizador. Carla observava a cena como se estivesse assistindo a um filme. Aquele homem, o pai de seu filho, examinando-o com um cuidado profissional, sem fazer a menor ideia da ligação que os unia. Ele pegou uma pequena lanterna e checou os olhos de Pedro. Fez perguntas sobre a queda, sobre onde doía mais. E em cada gesto, em cada palavra, Carla via o fantasma do jovem que amou e o homem que ele havia se tornado. O sucesso estava estampado nele, na segurança de seus movimentos, na qualidade de seu relógio, na autoridade de sua presença. Ele tinha construído um império, enquanto ela construía uma vida com os destroços que ele deixou para trás. Um sentimento amargo subiu por sua garganta, mas ela o engoliu. Tudo por Pedro, apenas por ele. Leonardo se afastou de Pedro e voltou sua atenção completa para Carla. Sua expressão, antes suave ao falar com o menino, tornou-se séria e focada. Ele se sentou atrás de sua mesa, juntando as pontas dos dedos de uma maneira que demonstrava controle e autoridade. Carla permaneceu de pé ao lado da cadeira de rodas, a mão ainda segurando a de seu filho, um gesto instintivo de proteção. Carla, a queda foi séria, ele começou, e o uso de seu primeiro nome, dito de forma tão profissional, soou estranho e distante. Pela avaliação inicial, suspeito de uma concussão. Mas o que me preocupa é a possibilidade de um hematoma ou uma pequena fratura no crânio. Não podemos correr riscos. A prioridade absoluta agora é fazer uma tomografia computadorizada e, em seguida, uma ressonância magnética para termos um quadro completo. Enquanto ele falava, as palavras médicas se transformavam em números na cabeça de Carla. Cada termo técnico era como o som de uma caixa registradora. Tomografia era o equivalente à metade do seu aluguel. Ressonância magnética significava os 3 meses de contas de luz e água que ela pagava com tanto sacrifício. Ele continuou, explicando que Pedro precisaria ficar internado para observação por no mínimo 24 a 48 horas, para que pudessem monitorar qualquer alteração em seu estado. Internação era uma palavra que nem sequer existia em seu vocabulário financeiro. Parecia uma montanha de dívidas da qual ela jamais conseguiria sair. O pânico começou a subir por sua garganta, frio e sufocante.
Ela pensou em suas economias, uma quantia pequena guardada para emergências que não cobriria nem o primeiro exame. Pensou em pedir um adiantamento no trabalho, mas sabia que não seria o suficiente. Não havia ninguém a quem recorrer. Sua família era humilde e já tinha seus próprios problemas. Ela estava sozinha, completamente sozinha. Foi então que o pensamento a atingiu. Não era uma ideia, era uma explosão. Uma solução tão óbvia e ao mesmo tempo tão impossível. Ele, o homem sentado à sua frente, falando sobre procedimentos caros com a maior naturalidade do mundo, era o pai de Pedro. Ele tinha dinheiro, ele tinha a obrigação. Uma parte dela, a parte desesperada de mãe, gritava para que ela falasse, para que ela abrisse a boca e dissesse: "Este menino é seu filho, a responsabilidade também é sua." Seria tão fácil. Uma única frase poderia apagar toda a sua preocupação financeira. Pedro teria o melhor tratamento, os melhores cuidados, e ela não precisaria se afogar em dívidas para isso. A justiça, por menor que fosse, seria feita. Mas então, outra parte dela, a parte orgulhosa que a manteve de pé por 9 anos, se rebelou. Ela olhou para o rosto dele. Ele não a reconhecia. Para ele, ela era uma estranha, uma faxineira com roupas simples e um ar de cansaço. Se ela falasse agora, como ele a veria? Como uma mulher oportunista, usando o acidente do próprio filho para conseguir dinheiro? A humilhação daquela possibilidade a paralisou. Ele a abandonou quando ela era uma jovem cheia de vida, apaixonada. Por que ele aceitaria a responsabilidade agora, diante de uma versão mais velha, mais gasta e desconhecida dela? O medo da rejeição era uma dor antiga e familiar. E naquele momento parecia ainda mais assustador do que qualquer dívida. Leonardo a observava em silêncio, provavelmente esperando uma resposta, uma pergunta, qualquer coisa. Ele deve ter interpretado seu estado de choque como o de qualquer mãe recebendo más notícias. "Senhora, Carla", ele chamou suavemente. "Eu sei que é muita informação para processar de uma vez, mas precisamos ser rápidos. Se a senhora quiser, a recepção pode lhe fornecer uma estimativa dos custos iniciais para a internação e os exames." A menção direta aos custos foi o que selou sua decisão. A palavra soou fria, impessoal. Era um negócio, uma transação, e ela não transformaria a paternidade de seu filho em uma negociação desesperada. Seu orgulho, a única coisa que lhe restou intacta depois de tantos anos, não permitiria. No meio da tempestade de seus pensamentos, uma calma inesperada a encontrou. Não era resignação, mas uma sensação sutil de paz. Uma intuição profunda de que aquele não era o momento. Gritar a verdade ali, naquele consultório estéril, movida pelo pânico, seria um erro, uma força maior. A mesma fé silenciosa que a acompanhou no táxi parecia sussurrar em seu coração para que ela confiasse. Confiasse em sua própria força, confiasse que as coisas se ajeitariam no tempo certo. Ela ergueu a cabeça e quando seus olhos encontraram os dele, a confusão havia desaparecido, substituída por uma determinação firme que surpreendeu até a si mesma. "Eu entendo, doutor", disse ela, a voz clara, sem tremores. "O que for preciso para ele ficar bem. Por favor, pode prosseguir com os exames." A firmeza na voz de Carla causou uma reação inesperada em Leonardo. Como um dos principais neurocirurgiões do país, ele estava acostumado a lidar com as mais variadas reações de familiares. Havia o pânico, as lágrimas, a negação e, por vezes, a raiva. Mas aquela calma, aquela força silenciosa vinda de uma mulher que visivelmente não pertencia àquele mundo de privilégios, era diferente. A decisão dela de prosseguir sem questionar os custos, com uma dignidade quase teimosa, o fez olhar para ela de verdade. Não como a mãe do paciente na sala 3, mas como uma pessoa. E foi nesse segundo olhar que algo o incomodou. Havia uma familiaridade sutil em seu rosto, um eco de uma lembrança distante que ele não conseguia identificar.
Não eram os traços gerais, mas talvez a maneira como ela erguia o queixo, uma centelha de determinação em seus olhos que lhe parecia conhecida. Ele afastou o pensamento, atribuindo-o ao cansaço de um dia longo e exigente. Ele pegou o telefone para fazer os arranjos para os exames de Pedro, falando com uma eficiência tranquila que demonstrava seu domínio sobre aquele ambiente. Carla apenas ouvia, o coração apertado a cada menção de procedimentos e horários. Quando ele desligou, ela esperava ser dispensada, talvez com uma instrução para aguardar na sala de espera. Mas, em vez disso, ele se recostou na cadeira e a encarou com uma curiosidade genuína. "Você é muito forte", disse ele, a voz mais suave do que antes. Muitas pessoas não lidariam com uma notícia dessas com tanta calma. O elogio a pegou completamente de surpresa. Sentiu uma onda de calor subir pelo seu pescoço. Era um calor que vinha da raiva. Forte. Ela não teve escolha a não ser se tornar forte. A vida a forçou, e o homem que a elogiava por isso era a principal razão de sua luta. A ironia era tão amarga que ela quase riu. "Mães fazem o que precisa ser feito", respondeu ela, a voz neutra, os olhos fixos em um ponto qualquer da parede atrás dele. "Ele tem sorte de ter você", Leonardo insistiu, parecendo não notar a barreira que ela erguia. "Você o cria sozinha?" A pergunta foi direta, pessoal. Carla sentiu seu estômago se contrair. Era uma pergunta simples, mas para ela continha o peso de 9 anos de solidão. 9 anos de noites em claro, de medos solitários, de alegrias compartilhadas apenas com um menininho. E agora, o causador de tudo aquilo perguntava com uma tranquilidade inocente sobre a vida que ele a forçou a ter. Ao mesmo tempo em que a raiva fervia, uma parte dela, uma parte que ela odiava, sentiu um arrepio ao ouvir o tom gentil em sua voz. Era o mesmo tom que ele usava quando sussurrava em seu ouvido anos atrás. Aquela atração antiga, um resíduo teimoso de um sentimento que ela pensava estar morto e enterrado, se manifestou, deixando-a confusa e ainda mais irritada consigo mesma. "Sim", ela respondeu, a palavra curta e seca. Ele pareceu sentir que tinha tocado em um ponto sensível e mudou de assunto, olhando para o menino adormecido na cadeira de rodas. "Ele é um bom garoto, parece ser muito apegado a você." Ele sorriu de leve. "E é curioso, ele tem um sorriso." Leonardo parou no meio da frase, a expressão mudando. Ele olhou de Pedro, que se mexeu, e sorriu um pouco em seu sono para o rosto de Carla, procurando alguma semelhança, mas não encontrou. As feições dela eram diferentes. No entanto, o sorriso do menino, o formato dos lábios, a maneira como os cantos dos olhos se enrugavam levemente. Era como se olhar em um espelho de muitos anos atrás. "Os olhos dele", Leonardo disse quase para si mesmo, a voz baixa e pensativa, "me lembram alguém." O coração de Carla deu um salto doloroso. O ar ficou pesado. Ela sabia exatamente quem os olhos dele lembravam. Todas as manhãs, quando olhava para o filho, ela via um lembrete do homem que a tinha abandonado. Era sua bênção e sua maldição. Ela sentiu que estava na beira de um precipício. Um movimento em falso, uma palavra errada, e tudo viria à tona. Ela precisava encerrar aquela conversa. Com a voz mais firme que conseguiu encontrar, ela olhou para ele, mas não diretamente nos olhos, e disse a meia-verdade que era sua única defesa. "Dizem que ele se parece com o pai." A frase ficou suspensa no ar entre eles. Leonardo a encarou, o olhar antes curioso agora transformado em uma expressão de profunda reflexão. Ela desviou o olhar rapidamente, focando em Pedro, rezando para que ele a liberasse e a deixasse voltar para o anonimato seguro da sala de espera. 2 dias depois, Carla e Pedro estavam de volta ao consultório de Leonardo. A espera, desta vez, foi diferente. A ansiedade sobre a saúde de Pedro ainda estava presente, mas agora havia uma outra camada de tensão, uma eletricidade no ar
que existia apenas para ela. Cada vez que a porta do consultório se abria, seu coração saltava, temendo e de alguma forma antecipando o reencontro. Ela passou os últimos 2 dias em um estado de alerta constante, cuidando de Pedro, que se recuperava em casa, mas com a mente sempre voltando para aquele consultório, para aqueles olhos que a observavam com uma curiosidade que a assustava. Quando finalmente foram chamados, Carla entrou na sala, sentindo-se ainda mais exposta do que na primeira vez. Leonardo os recebeu com o mesmo profissionalismo, mas ela notou algo diferente em seu olhar. Ele parecia mais atento, como se estivesse procurando por algo. Ele começou com as boas notícias. Os resultados dos exames são animadores, disse ele, mostrando as imagens da tomografia em um monitor. Não há nenhum sangramento ou fratura, felizmente. Foi uma concussão forte, como eu suspeitava, e ele precisará de repouso absoluto por algumas semanas, sem escola e sem agitação. Mas a recuperação deve ser completa. Um alívio imenso percorreu o corpo de Carla. Ela sentiu os ombros, que estiveram tensos por 48 horas, relaxarem um pouco. Graças a Deus, ela sussurrou, apertando a mão de Pedro, que estava sentado em uma cadeira normal ao seu lado, parecendo um pouco pálido, mas mais alerta. Você deu um susto e tanto na sua mãe, rapaz, disse Leonardo, virando-se para Pedro com um sorriso amigável. Mas você foi muito corajoso nos exames. Tenho certeza de que seu pai estaria orgulhoso. Outro foi um comentário inocente, uma frase padrão para encorajar uma criança. Mas para Carla, soou como um alarme. Ela prendeu a respiração, esperando a resposta do filho. Pedro olhou para o médico com a sinceridade que só uma criança de 8 anos possui. Eu não tenho pai, disse ele com simplicidade. É só eu e a mamãe. O silêncio que se seguiu foi profundo. A frase de Pedro, dita sem drama ou autopiedade, teve um efeito devastador. Carla viu o momento exato em que a expressão de Leonardo mudou. O sorriso amigável desapareceu e ele ficou completamente imóvel. Seus olhos se fixaram no rosto do menino, analisando cada traço, e depois se ergueram para encarar Carla. A curiosidade de antes agora era uma suspeita intensa e penetrante. Carla, ele começou, a voz baixa. Nós nos conhecemos, não é? O momento que ela tanto temia havia chegado. Não havia mais como fugir. Mentir seria inútil. A evidência estava sentada bem ali, na cadeira ao seu lado. Ela sentiu o sangue sumir de seu rosto. Sim, ela admitiu, a voz saindo como um fio. Seus olhos caíram para suas próprias mãos, incapaz de encarar a verdade que certamente estava estampada no rosto dele. Há muito tempo, na praia, ele continuou, a memória finalmente vindo à tona com força total. Num verão, seus cabelos eram... Isso não importa mais. Ela o interrompeu, a voz um pouco mais firme, em uma tentativa desesperada de conter os estragos. Foi em outra vida. A confirmação, por mais simples que fosse, atingiu Leonardo. Ele se recostou na cadeira, o choque visível em seu rosto. Eu não sei o que dizer, ele falou, antes de se recompor com esforço. Sobre os custos do tratamento, por favor, não se preocupe, eu vou cuidar de tudo. A oferta ficou no ar. Era a solução para o maior de seus problemas, mas Carla sentiu seu orgulho se inflamar. Ela se levantou, a postura rígida, e pegou a mão de Pedro. Eu agradeço, doutor, mas não é necessário, disse ela, a voz firme, embora seu coração estivesse disparado. Eu vou dar um jeito. Sempre dei. Ela se virou, pronta para sair daquela sala antes que desmoronasse. Carla, espere. A voz dele a parou junto à porta. Não era a voz do médico. Era a voz de Léo, carregada de um apelo e de uma culpa que ela nunca esperou ouvir. Ela parou, mas não se virou. Eu sei que faz muito tempo, ele continuou, levantando-se e se aproximando um pouco. E eu sei como as coisas terminaram. Ou melhor, como eu as terminei. Eu agi de uma forma terrível com você. Fui um covarde. Cada palavra
Era uma pequena rachadura na armadura que Carla construiu ao redor de seu coração por 9 anos. Ouvir aquela confissão, a admissão da falha que a marcou tão profundamente, era algo que ela nunca imaginou ser possível. "Deixe-me fazer, pelo menos isso", ele implorou a voz rouca. Não como seu médico, mas como alguém do seu passado que lhe deve, no mínimo, um pouco de paz de espírito agora. "Por favor, não me negue a chance de corrigir um erro, por menor que seja." Aquilo mudava tudo. Ele não estava oferecendo caridade. Estava pedindo perdão na única forma que podia no momento. Estava admitindo uma dívida. Carla ficou imóvel por um longo momento, de costas para ele, sentindo o peso de 9 anos de luta em seus ombros. Aceitar não seria um ato de fraqueza. Seria um ato de justiça, uma reparação mínima por noites insones, por medos solitários, por uma juventude interrompida. Ela estaria aceitando não por si, mas por Pedro. O filho dela merecia o melhor, e o homem que lhe devia uma vida inteira estava oferecendo um pequeno pagamento. Lentamente, ela se virou. Seu rosto estava frio, mas seus olhos brilhavam com lágrimas que ela se recusava a derramar. Ela encontrou o olhar dele, um olhar que agora continha uma dor genuína. "Está bem", ela disse, a voz pouco mais que um sussurro. "Pelo Pedro." Ela não disse mais nada. Apenas se virou e saiu do consultório, deixando Leonardo para trás, sozinho com os fantasmas de seu passado e a certeza de que sua vida, assim como a dela, nunca mais seria a mesma. A boa vontade de Leonardo cobriu os custos da internação e dos exames caros, um alívio que permitiu a Carla respirar por um momento. Mas a palavra do médico, tratamento prolongado, logo se materializou em uma nova lista de preocupações. Eram remédios que a farmácia não fornecia de graça, consultas de acompanhamento e a recomendação de uma terapia para ajudar Pedro a lidar com o trauma da queda. Além disso, havia os dias de trabalho que ela precisava faltar para cuidar do filho. Dias que não seriam pagos e que abriam um buraco em seu orçamento já apertado. A montanha de dívidas tinha apenas mudado de forma, não desaparecido. Uma semana depois, durante uma das consultas de retorno no hospital, a realidade a atingiu com força. Enquanto esperava em um corredor, ela pegou a carteira para conferir o dinheiro que tinha. As poucas notas que viu mal cobririam o transporte e os remédios daquela semana. O desespero que ela vinha mantendo à distância com tanto esforço transbordou. Desculpando-se com Pedro, que estava distraído com um gibi, ela caminhou rapidamente até o banheiro mais próximo. Lá dentro, na privacidade fria dos azulejos brancos, ela desabou. Apoiada na pia, Carla chorou silenciosamente, as lágrimas escorrendo por seu rosto em um fluxo de cansaço e medo. Eram lágrimas por sua situação financeira, pela incerteza do futuro, mas acima de tudo, eram lágrimas pela solidão esmagadora de carregar o mundo de seu filho inteiramente sobre os ombros. Enquanto isso, em seu consultório, Leonardo não conseguia se concentrar. A imagem de Carla e a frase de Pedro, "Eu não tenho pai", repetiam-se em sua mente. Ele passou a semana atormentado. Olhava para si mesmo no espelho e tentava ver o jovem de 26 anos que ela conheceu. Lembrava-se daquele verão, da garota de cabelos cacheados e sorriso fácil. Como ele pôde ter sido tão irresponsável, tão covarde? Sua carreira brilhante, os artigos publicados, os prêmios na estante, tudo parecia oco, sem sentido. Ele tinha sucesso, mas estava sozinho. E a possibilidade de ter um filho de 8 anos que ele nunca conheceu, o consumia. Ele precisava de respostas. Saiu de sua sala e, como se guiado pelo destino, viu Carla saindo do banheiro, secando o rosto às pressas, tentando esconder os vestígios do choro. O coração dele se apertou. Ele a abordou em um canto mais reservado do corredor. "Carla, nós precisamos conversar", disse ele, a voz gentil mas firme. "Eu não consigo parar de pensar. A idade dele, a semelhança.
Por que você nunca me procurou? Carla sentiu o corpo todo enrijecer. Estava cansada, vulnerável e não tinha mais forças para sustentar o peso daquele segredo. Procurar você? Ela respondeu, a voz embargada pela emoção contida. Para quê? Para ouvir de novo que você não queria responsabilidades? Você deixou sua posição bem clara quando desapareceu. Eu era um garoto estúpido. Eu cometi um erro terrível, eu sei disso. Ele insistiu, aproximando-se um passo. Mas eu preciso saber a verdade completa. Carla, o Pedro, ele é meu filho, não é? A pergunta direta, feita com uma honestidade dolorosa, quebrou a última barreira de sua resistência. As lágrimas voltaram, mas desta vez ela não as escondeu. Olhando diretamente nos olhos do homem que amou e que a destruiu, ela finalmente libertou a verdade que guardou por quase uma década. Sim, ela sussurrou, e a única palavra carregava o peso de milhares de dias e noites. A palavra simples o atingiu com a força de uma parede desabando. Leonardo deu um passo instintivo para trás, o ar faltando em seus pulmões. Não era a reação de um homem que duvidava, mas de um culpado recebendo sua sentença tardia. A negação que surgiu em seu rosto não era sobre a verdade dela, mas sobre a enormidade de sua própria falha. Então, ele disse, a voz rouca, quase irreconhecível. Aquele telefonema era verdade. Tudo era verdade. E eu... Ele não conseguiu terminar a frase, passando a mão pelo cabelo em um gesto de puro desespero. A imagem de si mesmo, mais jovem, desligando o telefone e escolhendo o caminho mais fácil, o assombrou com uma clareza terrível. Ele a encarou, os olhos cheios de uma dor que espelhava a dela. Por que você não me procurou de novo? Por que não me forçou a assumir? A pergunta, nascida de sua própria culpa, acendeu uma faísca de força nos olhos de Carla. A tristeza deu lugar a uma dignidade ferida, forjada em 9 anos de dificuldades. Forçar você? Ela respondeu, a voz baixa, mas cortante. Obrigá-lo a quê, Leonardo? A ser um pai, um homem que some do mapa depois de ouvir a palavra grávida. Amor e responsabilidade não podem ser forçados. Eu tinha que ter o mínimo de respeito por mim mesma e principalmente por ele. Ela olhou na direção de onde Pedro esperava, seu motivo para tudo. Eu escolhi criar meu filho com amor, não com a sombra de um pai que o rejeitou antes mesmo de ele nascer. Vendo a confusão e a dor no rosto dele, ela entendeu que ele precisava ver. Precisava entender. Com as mãos trêmulas, ela abriu a bolsa e tirou sua carteira gasta. De um compartimento que raramente abria, ela puxou uma pequena foto, as bordas amareladas pelo tempo. Ela a estendeu para ele. Era uma foto deles, na praia. Ela, com 23 anos, o rosto iluminado por um sorriso genuíno. E ao lado dela, abraçando-a, estava um Leonardo mais jovem. O mesmo sorriso despreocupado que ela agora via em Pedro todos os dias. As mãos dele tremiam ao pegar a imagem. Era a prova física de um passado que ele havia tentado esquecer. A prova de que a mulher cansada à sua frente era a mesma garota radiante que ele abandonou. O choque daquela transformação, causada por ele, o atingiu profundamente. Ele olhou da foto para o rosto dela e, pela primeira vez, o véu do tempo se rasgou completamente. Ele via tudo. E o peso esmagador daquela verdade, dos 9 anos perdidos, o deixou sem palavras, apenas com a consciência de um erro tão grande que parecia impossível de reparar. Os dias que se seguiram à revelação foram carregados de uma quietude estranha. A verdade, agora liberta, não trouxe a paz que Carla imaginava, mas sim um silêncio pesado, cheio de palavras não ditas, e 9 anos de um vazio que agora tinha nome e rosto. Leonardo ligou 2 dias depois. Carla atendeu com o coração na mão, sem saber o que esperar. Carla, sou eu, Leonardo, disse ele, a voz hesitante do outro lado da linha, desprovida da confiança médica de sempre. Eu sei que talvez seja cedo demais, mas eu gostaria de ver o Pedro, não como médico, apenas vê-lo,
Se você permitir, claro, talvez levá-lo para tomar um sorvete, se ele puder. A mente de Carla entrou em conflito. Uma parte dela, a parte que ainda sangrava com a dor da rejeição, queria dizer não. Queria protegê-lo e a si mesma de mais sofrimento. O ressentimento era uma raiz profunda, amarga, que não podia ser arrancada facilmente. Mas outra parte, a que via o olhar faminto de seu filho, toda vez que ele via um pai brincando com uma criança no parque, sentiu uma faísca de esperança. Leonardo parecia sincero. Sua voz estava quebrada, despida de qualquer orgulho. Esta era a segunda chance. Não para ela e para ele, talvez, mas para Pedro. Ele pode, ela respondeu, a voz mais firme do que se sentia. Ele adoraria um sorvete. No dia seguinte, Leonardo apareceu em sua porta. Não no carro de luxo que ela imaginava, mas em um veículo mais discreto. Ele não usava seu jaleco de autoridade, apenas uma camisa simples e calça jeans. Parecia mais jovem e, ao mesmo tempo, infinitamente mais velho e cansado. A primeira interação foi desajeitada. Ele não sabia bem como agir e Carla não sabia como recebê-lo em sua casa modesta, um mundo que era o oposto de tudo o que ele representava. O passeio foi um exercício de observação para Carla. Ela sentou-se em um banco da sorveteria, um pouco afastada, enquanto Leonardo se esforçava para conversar com Pedro. Ele era claramente inexperiente com crianças. Fez perguntas sobre a escola, sobre seus jogos favoritos, e ouviu com uma atenção tão intensa que era quase dolorosa de assistir. Pedro, alheio à complexidade da situação, respondeu com a naturalidade de um menino feliz por ter a atenção total de um adulto. Carla observava a cena, o coração apertado. Via o homem que a abandonou tentando de forma desajeitada se conectar com o filho que ele nem sabia que existia. A raiva pelo tempo perdido borbulhava dentro dela, uma dor aguda por todos os momentos como aquele que lhes foram roubados. Mas ao mesmo tempo, um sentimento novo e traiçoeiro começou a surgir. Ao vê-lo rir de uma piada de Pedro, ela viu um vislumbre do Léo que ela conheceu. Aquele calor, aquela atração que ela pensava estar morta, se manifestou como uma brasa sob as cinzas. Quando ele os deixou em casa, Pedro entrou correndo para guardar um pequeno boneco que Leonardo lhe dera. Carla ficou na porta, planejando um adeus rápido e formal. Mas ele não foi embora. Carla, podemos